Endrick tem nova atuação espetacular e abre discussão. Será que é para ele já ser titular do Brasil? Antony ou Luiz Henrique? Quem será um dos pontas convocados por Ancelotti? Wesley faz golaço contra a Juventus. Já é uma opção confiável para a lateral esquerda? Centroavantes brilham lá na Premier League. Quem será o camisa 9 da seleção? Esses são alguns temas do radar da seleção de hoje. Vamos começar lá pela Inglaterra, falando de dois meio-campistas brasileiros. Wolverhampton 2, Aston Villa 0, João Gomes fazendo um belo gol, uma chapada, com muita qualidade mesmo para definir a jogada. Em uma temporada muito abaixo do Wolverhampton, o João Gomes é um dos poucos nomes que se salvam na equipe e demonstrou mais uma vez nessa partida o porquê disso. Além da entrega defensiva, o João Gomes é um dos caras que mais desarma na Premier League, mesmo com o time muito em baixa, agora ele também fazendo gol. Obviamente isso não coloca como favorito para ser convocado, mas não deixa de ser uma boa opção, até porque também já foi chamado pelo Ancelotti. Só que eu acho que o treinador italiano gosta mais de o próximo nome que eu vou falar aqui, que é do Joelinton. Na derrota do Newcastle por 3-2 para o Everton, o Joelinton deu uma assistência para o Murphy marcar o dele. São 6 gols e 2 assistências em 33 jogos. O Joelinton driblou o zagueiro e cruzou para o Murphy finalizar. Sem o Bruno Guimarães, o Joelinton tentando assumir um protagonismo maior aí no Newcastle. É um cara de muita transição, muita força, com muita chegada à frente, mas que assim como o João Gomes, tem um pouco de dificuldade de ser um meio-campista de bom passe, de que controla o jogo. Eu não me assustaria se um dos dois fosse convocado pelo Ancelotti, tá? Com a ausência do Bruno Guimarães. Eu não concordo, eu gosto mais do Ederson, só que o Ederson tem um outro problema que a gente vai falar daqui a pouquinho. Na derrota do Tottenham por 2-1 para o Fulham, o Richarlison saiu do banco de novo, voltando de lesão, esse é apenas o segundo jogo dele, e fez mais um gol. A gente pode criticar o Richarlison, falar que ele não foi bem na seleção, tudo isso é verdade, mas que o homem tem feito gol essa temporada, ele tem gols importantes, gols contra time grandes também, contra o Arsenal ele quase marcou de calcanhar, e agora ele deixou o dele de cabeça, mostrando muito oportunismo. São 9 gols e 3 assistências em 33 jogos, bons números, voltando de lesão agora. Eu não acho que ele vai conseguir ser convocado para os amistosos contra a França e Croácia. Primeiro porque eu acho que o Ancelotti já viu muito dele, e a entrevista coletiva dele deixou claro que ele quer ter um homem mais de área, mas ele ia, por exemplo, testar o Pedro há algum tempo. Eu imagino muito ele testando um novo nome agora. A gente vai falar dos próximos nomes aqui, acho que são alguns dos favoritos para serem chamados no lugar do Richarlison, porque realmente o Pombo, voltando agora, já não vivia uma fase tão espetacular assim, e eu acho que tem gente na frente dele, mesmo pro Ancelotti, que gosta muito. Agora, para a Copa do Mundo, já é outro assunto. Na vitória do Arsenal por 2-1 sobre o Chelsea, um grande jogo de Gabriel Magalhães. Uma assistência pro gol do Saliba, e aí mais uma vez, né, jogada aérea do Arsenal e do Gabriel Magalhães. Já falei por isso aqui no canal várias vezes, como que o Gabriel Magalhães provavelmente é o melhor zagueiro do mundo nesse sentido de bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. E pra te falar, eu tava pensando nisso durante o jogo, talvez o Gabriel Magalhães hoje seja o melhor zagueiro do mundo. Não só a bola aérea, melhor de tudo. Cara, eu não consigo realmente pensar em 2 nomes à frente dele, talvez um. Você pega as grandes zagas do mundo, você não coloca nenhum que tá jogando a bola que o Gabriel Magalhães tá jogando. Provavelmente quem bate ali com ele é o Saliba, que é o companheiro de zaga dele do Arsenal e que foi quem fez o gol. Tava sendo marcado, inclusive, pelo Andrei. O Andrei que fez uma partida discreta, acho que nem foi tanta culpa dele assim o gol, acho que foi mais mérito do Arsenal do que do Andrei, do que falha do Andrei. Mas falando do Gabriel Magalhães, além da partida aérea, do jogo aéreo, que contribuiu para o gol do Arsenal, ele também fez uma partidaça defensivamente. Foi muito legal ver o duelo dele com o João Pedro. O Arsenal praticamente anulou o ataque do Chelsea, só que o João Pedro, mesmo assim, mesmo sendo muito bem marcado pelo Gabriel Magalhães, hora ou outra, ele conseguiu escapulir. E impressionante também como o João Pedro evoluiu nesse jogo de costas, de fazer pivô. Ele tem se tornado mais um centroavante nesse novo modelo de jogo do Chelsea, com essa troca de técnico. Tem jogado menos como meia e mais como um 9, se tornando uma opção muito confiável para a seleção brasileira, apesar de também não ter feito um grande jogo. O Martinelli entrou no segundo tempo, o Jesus ficou no banco e o Estevão mais uma vez de fora. Ele tem convivido com problemas físicos, uma hora é gripe, outra hora é um trauma, outra hora é uma lesão, uma pequena lesão muscular. Eu não sei se ele vai ser convocado para a próxima lista de Ancelotti, viu? Sinceramente, eu tô preocupado com essa situação do Estevão, porque ele não tá jogando, cara. Já faz umas 2, 3 semanas, não olhei aqui exatamente quando foi o último jogo dele, mas já faz um tempinho, uns 4 jogos pelo menos que ele não entra em campo. E aí eu não sei o quanto que isso vai pesar, a não ser que
pô, ele realmente volte aqui já no meio de semana, pelo Chelsea, jogue, aí faça 3, 4, 5 partidas aí. Só que a convocação faltam 2 semanas. E eu, de verdade, tô preocupado com essa situação do Estevão, e até por isso também a gente vai falar aqui de outros pontas que podem ser chamados no lugar do atacante do Chelsea. Pelo lado lá do Manchester City, na vitória do Leeds, eu só quero destacar que o Savinho voltou a jogar depois de muito tempo lesionado, não entrava em campo desde 1º de janeiro, então ele ficou 2 meses fora, voltando agora, vai ser reserva do City nesse final de temporada, e sinceramente, acho que o Savinho, infelizmente, eu gosto muito dele, é um cara, pô, sensacional driblando no 1 contra 1, que precisa evoluir a finalização, mas já perdeu o timing dessa Copa, realmente a briga dele vai ser para evoluir e chegar bem pro próximo ciclo. Na vitória no empate, na verdade, do Bournemouth por 1-1 com o Sunderland, quem marcou foi o Evanilson, apesar dos olhares estarem para o Ryan, quem fez o gol do Bournemouth foi o Evanilson, mostrando um posicionamento muito bom, recebendo um arco, um cruzamento também excelente e cabeceando por trás da zaga, foi o 6º gol dele e em 28 jogos, ele também contribuiu com uma assistência, são números ok, razoáveis, mas sempre lembrando que o Bournemouth não é um time que cria tanto assim, então o Evanilson ele depende mais de uma criação do, né, por exemplo, o Brentford joga muito mais pro Igor Thiago do que o Bournemouth joga pro Evanilson, não é a melhor temporada do Evanilson, mas é um cara que se coloca aí como opção para a seleção. Já o Ryan fez um bom jogo, não foi tão acionado assim, não fez jogadas espetaculares como em outros jogos, mas foi uma atuação ok, ele que quase marcou um belo gol ali no finalzinho, a bola desvia, quase vai parar dentro do gol, cria uma situação ou outra de cruzamento, como eu disse, ele vai evoluir, vai oscilar, vai ser um cara que tá na briga também. De falar a verdade, eu acho que ele tá na briga com o Luiz Henrique, com o Antony. Não sei até que ponto o Ancelotti vê o Ryan com bons olhos, a gente ainda não teve nenhum sinal por parte dele de citá-lo, né, é um cara muito jovem, que pode atuar também como centroavante. Acho que tá na briga, mas um pouquinho abaixo. E aí não é opinião, tá? Eu vou falar das questões dos pontas daqui a pouco. Eu tô falando mais uma impressão que eu tenho em relação ao Ancelotti. A minha opinião eu vou falar já já. Na vitória do Brighton por 2-1 sobre o Nottingham, eu vou falar de 2 brasileiros. Primeiro, na zaga, o Murilo foi mal nessa partida, não conseguiu neutralizar o ataque do Brighton. Não é que ele falhou, mas ele poderia ter ido melhor, sabe? Aqueles gols que você vê e fala, pô, se ele dá um passe aqui pro lado, principalmente o segundo, eu acho que ele poderia ter marcado melhor o atacante do Brighton. Primeiro, eu acho que ele tava ali na frente, ele fez o que poderia, mas também falhou numa saída de bola. Não foi uma bela atuação do Murilo, mas é uma boa temporada dele, tá? Inclusive, pensando aqui numa lista de convocados, eu acho que ele tá na briga com o Léo Pereira para ser esse 4º zagueiro, pensando em Marquinhos, Bremer e Gabriel Magalhães. Acho que tá sobrando essa 4ª vaga aí pro Murilo, pro Léo Pereira, Fabrício Bruno, são os caras que hoje eu vejo um pouco mais à frente para disputar esse setor, apesar, mais uma vez, do jogo ruim do Murilo. E quem jogou muito bem foi o Igor Jesus, uma bela assistência. Infelizmente eu não consegui achar o vídeo na origem da jogada, que o Igor Jesus ele faz um corta-luz bem no início da jogada, e arranca e toca pro Gibbs White fazer um belo gol de fora da área, mas o Igor Jesus chegando aí a 12 gols e 3 assistências em 37 jogos, é um cara muito completo, tem bola aérea muito boa, um pivô, consegue criar muito jogo de fora da área. Desses centroavantes mais fixos, ele bate de frente. Acho que o Pedro tem mais técnica, mas vive uma péssima fase, mas o Igor Jesus, por exemplo, em comparação com o Igor Thiago, ele é mais completo. E o Igor Thiago é justamente o meu próximo tópico aqui, na vitória do Brentford por 4-3, mais um gol do Igor Thiago, se posicionou muito bem para receber a bola em profundidade, que é uma das características que ele tem, esse posicionamento corporal, receber esse passe mais em diagonal, e ele foi lá e tocou com muita categoria com o pé esquerdo para tirar do goleiro, segue como vice-artilheiro da Premier League, são 18 gols em 28 jogos só na competição e 19 gols em 29 jogos na temporada como um todo. Igor Thiago, já falei aqui que na análise que eu fiz dele mais aprofundada, que ele merecia ser convocado. Hoje eu já fico um pouco na dúvida em relação a ele e o Igor Jesus, isso se eu colocar um camisa 9 fixo, né, na minha lista final. Te falar, eu tenho pensado nisso, que talvez não seja tão necessário assim, principalmente por essa evolução do jogo do João Pedro, de conseguir ser um cara que briga muito no alto, de conseguir ser um cara que faz o pivô. Talvez não seja necessário ter um camisa 9 fixo mesmo, como são o Igor Jesus, o Igor Thiago, apesar que assim, né, quando eu falo camisa 9, entendam que é mais a característica, não é que o cara só fica dentro da área. Mas enfim, isso é papo pro vídeo da convocação, daqui a pouquinho a gente vai ter esse vídeo nos próximos dias. E agora vindo pro Brasil, falando em centroavante, o Caio Jorge fez o gol da vitória do Cruzeiro por 1-0 sobre o Pouso Alegre na semifinal do Campeonato Mineiro, colocou o time celeste na final, já iria de qualquer forma, mas deu a vitória pra Raposa lá no Mineirão. O Caio Jorge, que não fez uma grande atuação, pegou pouquíssimo na bola, mas
no momento decisivo de fazer o gol, ele estava lá. E quem deu assistência, uma bela assistência, foi o Matheus Pereira, de calcanhar, um cara muito diferente no futebol brasileiro, muita visão de jogo. Poderia ter deixado dele também se não fosse o goleiro do Pouso Alegre, que pegou demais. O Matheus Pereira, sim, ele teve mais influência no jogo, teve mais participação, e para mim foi o melhor do Cruzeiro nessa partida. E, enfim, agora, uma notícia ruim para a seleção foi a lesão do Gerson. Por mais que não tenha engrenado ainda, não tenha entregado aquilo que a gente espera dele no nível do futebol brasileiro, a gente é um cara que a gente conta, um cara que pode ser importante para a seleção brasileira, que a gente não tem tantas opções ali para ser esse terceiro homem de meio de campo, para ser talvez um falso meia-direita, e a gente não sabe a gravidade da lesão ainda, mas tomara aí torcer para que não seja nada grave. Agora falar de goleiros, o Everson e o Fábio. O Everson, que pegou 2 pênaltis e fez o dele no empate por 0-0 do Atlético com a América, a disputa foi para os pênaltis, e o Everson, mais uma vez, é chover no molhado. Impressionante quanto que esse cara resolve pro Atlético, mais uma vez sendo decisivo. E o Fábio também, lá na semifinal do Campeonato Carioca, também pegou um pênalti no empate do Fluminense por 1-1 com o Vasco, que ajudou o tricolor carioca a ir para a final do estadual. E só pra fazer uma rápida comparação aqui, cara, eu acho que os dois são, pra mim, estão ali no top 3, top 5 goleiros do futebol brasileiro tranquilo, tá? E eu acho que o Hugo Souza, pra mim, ainda tá um passo acima, por 2 motivos. Eu acho que ele faz defesas mais espetaculares do que o Fábio e do que o Everson. Eu acho que ele entrega um nível de defesas que você não espera de um goleiro. Ele faz mais defesas difíceis do que os dois. E aquela questão, mas falha, o Hugo Souza não falha faz tempo. Né, se você for pensar, porque o Everson e o Fábio também, raríssimas vezes que eles falham. O que talvez o Everson leve vantagem seja o jogo com os pés. Tanto é que ele tem 2 assistências nessa temporada. E até por isso eu coloco ele um pouquinho acima do Fábio também. Sinceramente, eu tô pensando que o Everson deveria ser o terceiro goleiro da seleção e o Hugo Souza ser o reserva imediato do Alisson. Porque o Bento ainda não me passa confiança, apesar de ter voltado a ser titular lá no Al Nassr. O Ederson também acho que não vive a melhor fase dele, tô achando ele lento, apesar de ser um craque com o jogo com a bola nos pés, ser o cara mais experiente, eu fico muito na dúvida mesmo em relação aos dois. E em relação ao Everson também, que é um cara que merece muito ser convocado, tá? Como eu disse, eu ainda prefiro o Hugo Souza pelos outros motivos, mas acho que o Everson ou o Fábio serem convocados é mais do que justo. Assim como o Ederson também, pela experiência, não é uma temporada ruim dele, mas também longe de ser um destaque lá no Fenerbahçe. Quais seriam os seus 3 goleiros convocados? Deixa aí nos comentários e aproveita, deixa o like, aproveita para ajudar o canal a crescer, porque quando você deixa o like, você mostra pro YouTube que tá gostando desse vídeo e ele entrega para mais pessoas. Então dá essa moral e se você é novo por aqui, se inscreva para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira. Vamos lá para Itália agora, falar aqui de 3 jogadores. Primeiro o Ederson, lembra que eu falei do Ederson, volante da Atalanta, em comparação com o Joelinton, com o João Gomes? São caras, na minha opinião, mais ou menos no mesmo perfil, mas o meu favorito é o Ederson. Só que ele tem convivido com problemas físicos lá na Atalanta. Não tem tido uma sequência, ficou de fora dos 2 últimos jogos do time italiano. Não é uma lesão, é mais um desgaste físico mesmo, pelo que eu entendi. Mas isso pode atrapalhá-lo a ser convocado pelo Ancelotti. Um cara muito injustiçado também, tá? O Ederson merecia ter estado em outras listas do treinador, até mesmo com o Dorival. Acho que o Ederson é muito subestimado aqui no futebol. Com tantos volantes jogando bem aqui, a gente esquece do Ederson. Mas pra mim, talvez ele seja o que mais entregaria com essa ausência do Bruno Guimarães. Tomara que ele volte rápido aí e esteja à disposição na próxima lista. E no empate da Roma com a Juventus por 3-3, quem fez um golaço foi o Wesley, cara. Belíssimo gol de fora da área, jogando mais uma vez como ala esquerda. Como o Jean Oddi falou na transmissão, não dá nem pra falar mais que é improvisado, porque o Wesley dominou aquele setor ali, jogando muito como ala pela esquerda. Esse merece ser convocado, eu não tenho dúvida nenhuma. Ele precisa estar na lista do Ancelotti. A questão é se como lateral direito ou se como lateral esquerdo, porque a gente tá com problema nas 2 alas. Na direita, o Militão está lesionado, o PH tá jogando mal, Vitinho caiu de nível, Ian Couto é reserva no Borussia Dortmund. A gente tem poucas opções para essa lateral direita. Então, por isso, eu ainda não convocaria o Wesley como lateral esquerdo. Eu convocaria o Wesley, mais um lateral direito e mais 2 laterais esquerdos. Um na esquerda com certeza será o Douglas Santos, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, que é um cara que me mostrou muita confiança. O Alexandre tá mal. Então abre-se ali um setor, uma vaga para essa lateral esquerda. Não sei se hoje eu convocaria o Caio Henrique, porque ele não realmente marcando, tá deixando muito a desejar. Talvez o Carlos Augusto da Inter de Milão, tem o Bidu jogando muito aqui no futebol brasileiro, mas é uma situação carente ali na seleção brasileira, como foi durante todo o ciclo. Não é porque eu não convocaria o Wesley como lateral esquerdo que eu não testaria ele por ali, tá? Eu gostaria de ver o Wesley, principalmente contra a França, que a gente vai enfrentar pontas muito habilidosos. O ponta direita da França tem sido o Olise, mas pode ser o Doué, o Mbappé cai por ali também, então são pontas muito habilidosas. Eu gostaria de ver o Wesley num grande duelo, não diria como titular, mas entrando ali aos 60 minutos, até para dar um gás.
Eu gostaria de ver o Wesley como lateral esquerdo. Mas o Wesley não marca bem, longe disso, só que a função de fato é diferente. Ele jogar como um ala pela esquerda e um lateral é um posicionamento totalmente diferente. A Roma pega a bola, ele já dispara. Agora, como construtor, pra mim o grande problema é esse. O Wesley construindo a partir de trás, porque defensivamente eu até confio no Wesley. Agora, como sendo uma opção confiável na saída de bola, porque ele não participa da saída de bola da Roma, esse que vão ver é o maior problema da gente colocar o Wesley por ali. Mas logicamente quero saber a sua opinião também. Você acha que o Wesley pode ser uma boa opção na lateral esquerda? Deixa aí nos comentários. E nesse jogo a gente teve uma excelente notícia, vocês já sabem como que eu sou fã do Bremer, e a gente tinha falado aqui que ele tinha sofrido uma pequena lesão e realmente voltou agora, deu assistência inclusive nesse jogo, um cara fundamental, acho que para ser titular da seleção brasileira e mantendo aí, não se lesionando até a próxima convocação, para mim é figurinha carimbada, e acho que o Ancelotti gosta dele também, tá? Acho que o Bremer é um cara que o Ancelotti vai convocar se tiver à disposição, então muito feliz com essa volta do Bremer, que ele consiga se manter saudável, porque, ao meu ver, é o cara para ser titular ao lado do Gabriel Magalhães na seleção brasileira. Indo lá para Espanha agora, Betis 2, Sevilha 2, golaço. Golaço acho que é meio forte, mas um belo gol do Antony, uma meia bicicleta, porque ele não dá o salto, mas um belo gol do Antony, chegando aí a 11 gols e 9 assistências em 31 jogos. Foram 12 bolas recuperadas além disso, o que me impressionou bastante para um atacante. É importante a gente ter atacantes que pressionam tanto assim como o Antony. E é chovendo molhado, né, cara? Toda semana eu falo do Antony aqui, impressionante o nível que ele tem entregado no Real Betis. E pra gente fazer uma comparação, lá o Zenit voltou a jogar lá na Rússia depois de muito tempo. Esse ano é o primeiro jogo oficial deles, eles vinham fazendo amistosos, mas oficial mesmo é o primeiro jogo. Então a gente teve o Douglas Santos voltando a atuar de forma oficial, capitão, titular absoluto do Zenit, um cara que, ao meu ver, já tá com a vaga garantida na Copa do Mundo. Acho muito difícil o Douglas Santos cair de fora, ainda mais com essa queda de nível técnico e físico do Alexandro. E quem marcou o gol da vitória sobre o Baltica foi o Luiz Henrique. Belo gol, driblou e finalizou de direita, mostrando o melhor que ele tem pro Zenit. Cara muito diferente, né? Não dá pra falar que ele não é diferente. E aí a gente entra na discussão da ponta. Por quê? O Estevão, como eu disse, tá com a temporada muito picotada. A gente sabe da qualidade dele, não é entrando nesse mérito, mas tá. O Rodrigo é a mesma coisa. Não joga há muito tempo, tá lesionado, também não sei se ele vai ser convocado. Com a lesão dos dois, acho que abre espaço até para que o Luiz e o Antony sejam convocados. Só que você já tem um Rafinha, por exemplo, que joga ali pela direita. Então, eu não sei até que ponto o Ancelotti vai pesar isso. E eu acho que a briga como um todo tem o Martinelli, tem talvez o Igor Paixão, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas acho que para nível de seleção ele tá abaixo nessa disputa, e tem o Ryan e o Endrick, que também podem jogar na direita. Não me espantaria que ele convocasse somente um dos dois, o Luiz Henrique ou o Antony, e um dos centroavantes aqui, o Ryan ou o Endrick. Imagino que o Endrick vai ser convocado sim, acho que não é possível que o Ancelotti vai deixar ele de fora, e o Endrick podendo fazer esse falso ponta direita, né? Ainda mais que a gente tá sem o Militão, então pode ser uma alternativa você ter um ponta que corta mais para dentro e não um ponta que fica grudado lá, como é nos casos que a gente tem o Éder Militão para fazer ali a saída de bola pela direita. Eu, particularmente, testaria o Antony de novo. O Ancelotti convocou o Antony somente uma vez, não lembro se ele entrou em campo, se entrou foi pouquíssimos minutos, e eu acho que tá na hora da gente ver um pouquinho mais do Antony. Cara, muito difícil, pra mim é uma linha muito tênue ali, Luiz e Antony, os caras estão num alto nível absurdo. Eu acho que o Antony é mais protagonista, acho que ele te entrega mais gols, mais assistências, é um cara mais decisivo do que o Luiz Henrique, mas obviamente os dois vão ser reservas na Copa do Mundo. Você tem que pesar também, por exemplo, o Gabriel Martinelli é um melhor reserva do que o Antony? Pode ser, porque o Antony ele é mais de receber a bola no pé do que puxar contra-ataque. Então tem todas essas questões na hora da gente definir a convocação, mas por bola jogada, hoje eu prefiro o Antony. E pra gente fechar o radar de hoje, bora falar de lá na França, Olympique de Marseille 3, Lyon 2, belo jogo, com dois brasileiros se destacando muito. Do lado do Olympique de Marseille, o Igor Paixão fez um gol e deu um passe, ele saiu do banco de reserva, fez um belo gol de fora da área, a finalização dele é muito boa mesmo, um cara que se põe num nível muito alto lá na França, apesar de ter começado no banco, né, não sei se teve alguma questão física, se ele caiu de nível nos últimos jogos, mas os números dele na temporada são bons, e ele também deu uma assistência pro Aubameyang e participou do início da jogada do terceiro gol, então foi o melhor da partida, mesmo entrando no segundo tempo. Como eu disse, acho que pra seleção vai ficar pro próximo ciclo, porque, e olha lá também, porque a briga é muito grande, apesar de um nível muito bom do Igor Paixão. Agora, o Endrick, que coisa absurda, cara, é realmente impressionante o que o Endrick faz na França, cara, assim, a gente vê o tanto que esse menino é diferente, mas é muito, é inacreditável o Xabi Alonso não ter dado mais minutos pra ele. Pra mim não existe um mundo que o Gonzalo Garcia seja melhor do que o Endrick, mas falando da atuação dele, foram 2 assistências, uma pro Tolisso de primeira, logo no começo do jogo. Acho até que ele errou esse passe, ele queria achar o companheiro que tava ali do lado, mas deu certo, beleza.
E não só por isso, ele deu outra assistência que foi anulada também pro Tolisso, porque o Tolisso estava impedido, e depois mais um passe, agora me fugiu o nome do atacante que fez o gol do Lyon. Além disso, ele ainda deu outros criou 2 grandes jogadas e os caras perderam o gol. Então ele poderia ter dado 5 assistências. O tanto que ele é diferente. E não só por isso também. Não, mas ele só pifou? Não foi só, tipo assim, né? Só isso. O Endrick, ele quase faz um gol de bicicleta, por muito pouco. Ele quase faz um golaço driblando 3 caras. Então, pra atuação ser perfeita, faltou o gol. E é normal, cara. Ele ainda vai oscilar, ele ainda vai perder alguma chance, às vezes por pecar mesmo, às vezes por erro técnico, às vezes por decisão equivocada, mas ele é muito diferente. É só você ver o jogo, cada toque que ele dá, você fica com a impressão de que vai vir algo diferente. E geralmente sai algo diferente. Na última partida ele foi mal, tanto é que eu nem falei dele aqui, mas o nível de atuação dele no Lyon é muito grande. Agora, alguém no X falou e eu concordo, a discussão não é mais se ele precisa ser convocado, pra mim está muito claro, mas muito claro, ele é muito acima de qualquer um da função ali, de centroavante mesmo, acho que ele é muito acima dos que brigam com ele ali, Caio Jorge, Vitor Roque, acho que são os principais concorrentes com essa característica de ser um 9 mais móvel ali, porque o João Pedro e o Matheus Cunha pra mim já são totalmente convocados ali, já são outro patamar. Agora, se o Endrick é pra ser titular, eu já acho cedo pra gente cravar isso. E olha pra vocês verem, eu sou um cara que gosto muito do Endrick, sempre pedi ele na seleção brasileira, sou fãzaço, acho que é muito difícil ele não colocar ele na Copa do Mundo, mas uma coisa que eu aprendi cobrindo a seleção nesses últimos 2 anos é muito importante o cara ter consistência, porque é a consistência que mostra o quão grande jogador esse cara é e o quanto ele pode entregar para a seleção brasileira, porque senão, toda convocação, a gente vai convocar ali apenas o que tá jogando melhor nos últimos 2, 3 jogos, e não pode ser assim. Por mais que o Endrick seja muito diferente, o nível que o João Pedro e o Matheus Cunha já atingiram, tá? Até jogando na seleção brasileira, o João Pedro menos, mas a temporada que o João Pedro faz, inclusive, é melhor do que a do Matheus Cunha. E eu acho que os dois estão na frente do Endrick nessa posição ali, pensando no 4-2-4, que é o centroavante, ou o falso 9, ou sei lá, a dupla do Vinícius Júnior ali no comando de ataque. Eu ainda acho que o Matheus Cunha e o João Pedro estão à frente do Endrick. Isso não tô falando que o Endrick não merece minutos, que ele não merece ser testado, que ele não pode ser titular na Copa do Mundo. Mas chegar contra a França, até mesmo por gestão de grupo, e tirar o Matheus Cunha e o João Pedro, que estão jogando muito bem nos times deles, com um nível muito grande na temporada toda, que o Endrick também são somente menos de 10 jogos, eu acho injusto. Agora, você coloca o Endrick contra a França, o cara vai lá e mete um gol, coloca contra a Croácia, faz um gol, aí volta aqui pros jogos de clubes, o Endrick continua jogando nesse nível que ele jogou contra o Olympique de Marseille. Aí beleza, cara, aí a gente vai chegar na Copa do Mundo e vai discutir. Mas pra ser titular agora, nesses próximos 2 amistosos, eu acho que é cedo pra gente cravar. Mas tomara que o Endrick mantenha o nível aí, e eu não tenho dúvidas que ele vai manter, porque é um cara muito diferente, que tem tudo pra ser um dos grandes centroavantes do século aí. Assim, eu acho que o teto dele é muito alto, eu acho que é desse nível aí, cara. Não sei se vocês concordam comigo. Mas esse foi o Radar de hoje, espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e até a próxima.